Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Nós vamos fazer mais uma live abençoada para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí um alô para todos meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Parede. E para nós outros, é um prazer imenso estarmos aqui pregando o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Meus amados, antes de nós entrarmos na palavra, eu vou fazer uma breve oração, pois o apóstolo Paulo disse, em graça e na graça, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a saber, o versículo 17, Paulo disse assim, usado pelo Espírito Santo, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, o Senhor é santo, é fiel, é bondoso, é amoroso, o Senhor está acima de tudo e de todos, pois a glória, a honra e o louvor só pertence a ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas obras da carne, por pensar, por julgar, por pensamento, por atos, por obra, por olhar. Meu Pai, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado, ó Pai. Pai dos Espíritos, toma a primazia, toma o primeiro lugar aqui nessa live, nesta noite, que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu eterno nome. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui ao nome de Cristo ressuscitado. Toda honra, toda glória e todo louvor só pertence ao Pai. Glórias a Deus. Eu vou ler aqui o Evangelho na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo 26. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Glória a Deus. Diz assim o Evangelho. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Versículo de número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Eu vou ler mais uma vez o versículo 26 que diz assim. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Laelso Avelino. Deus continue te abençoando, pois o irmão já é abençoado. Amém, abençoado? Diz assim, Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amados irmãos, Paulo, pregador do Evangelho da Graça, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, como ele mesmo disse lá em 2 Coríntios capítulo 12, eu de maneira nenhuma me gloriarei, mas eu vou passar as visões e revelações do Senhor
No versículo 2, Paulo disse: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado e foi até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E quando esse homem chegou lá no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que aos homens não convém contar. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Cristo ressuscitado em espírito lá no paraíso, no terceiro céu. E Paulo agora pregando para os hebreus, para os judeus de origem judaica, para os israelitas, esses irmãos aqui que recebem o nome de hebreus, eles, muitos deles, estavam recém-saídos da religião judaica. Muitos deles eram religiosos e haviam abandonado a religião judaica e havia também abandonado as obras judaizantes, as ordenanças da lei de Moisés. E agora eles estavam reunidos em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado. E esses irmãos que haviam saído da religião judaica, Paulo pegou o pergaminho que era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro, e agora, usado pelo Espírito Santo, escreveu a sua carta para esses irmãos. E Paulo disse em Hebreus capítulo 9, versículo de número 26 assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos. Que século? No século de Paulo. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quantas vezes Cristo se manifestou para aniquilar o pecado? O Evangelho diz que ele se manifestou só uma vez. Agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou para destruir, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz do Calvário, ele aniquilou para sempre o pecado por nome e transgressão da lei de Moisés. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E ele se manifestou uma vez só, uma única vez, e pelo sacrifício de si mesmo na cruz, ele destruiu, ele aniquilou o pecado. Ora, aniquilou ou não aniquilou? O Evangelho diz que aniquilou. E esse pecado que ele destruiu, irmão Laelso Avelino, que ele aniquilou, era o pecado dos judeus, por nome e transgressão da lei de Moisés. O apóstolo João, esse apóstolo João, foi o mesmo apóstolo que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Esse apóstolo João foi o mesmo que escreveu as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas asiáticas que estavam na Ásia Menor. E o apóstolo João, ele disse em 1 João, no capítulo 3, e o versículo de número 4 assim, eu vou ler para você, 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 4, pois o pecado do povo de Israel, dos judeus, era a transgressão da lei de Moisés. Olha o que João diz. Qualquer que comete o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, João estava dizendo para os judeus de origem judaica, pois ele escreveu essa carta, não foi para os gentios, porque para os gentios, Cristo ressuscitado escolheu um homem que, embora era judeu também de origem judaica, mas Cristo escolheu um homem para pregar aos gentios. E esse homem foi o apóstolo Paulo. Então, o evangelho para nós gentios está nas cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele foi o enviado. A palavra apóstolo no grego quer dizer apostelo,
que significa o enviado. Então Paulo foi enviado por Cristo ressuscitado para pregar aos gentios. Entende? Aos gentios da sua época e para nós gentios também, porque a revelação para a igreja gentílica, para nós gentios, está nas cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Já Tiago, Pedro, João, Felipe, eles eram ministros da circuncisão. Eles pregavam para os judeus de origem judaica. E eles pregavam o evangelho do reino dos céus e do arrependimento de pecado por nome e transação da lei. Então João, escrevendo agora sua missiva, sua carta para os judeus da lei judaica, ele disse em 1 João capítulo 3, versículo 4, qualquer que comete o pecado também transgride a lei. Que lei? A lei de Moisés, porque o pecado é transação da lei. Então o pecado dos judeus era a transação da lei de Moisés. Ora, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Ordenança não do espírito, ordenanças da carne. Nenhuma ordenança da lei de Moisés foi ordenança do espírito, era ordenança da carne. Então, as 613 ordenanças da lei de Moisés, nenhum judeu de origem judaica conseguia cumprir fielmente. Eles sempre quebrantavam, eles sempre quebravam as ordenanças da lei de Moisés. Às vezes eles cumpriam um mandamento e descumpriam o outro. E eles sempre quebravam as ordenanças da lei de Moisés. Por eles quebrar as ordenanças da lei de Moisés, eles eram considerados pecadores. Por que pecadores? Porque eles não conseguiam cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés fielmente. Como eles não conseguiam cumprir as ordenanças da lei de Moisés, as 613 ordenanças da lei, eles eram considerados pecadores. E o pecado deles era a transgressão da lei, porque eles transgrediam a lei. O gentio nunca transgrediu a lei, pois nós gentios nunca nascemos debaixo de lei. Nós gentios já nascemos pós-cruz, pós-sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, debaixo da graça do Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele mora na tua vida, no teu espírito, em nosso espírito. Então, a lei não foi feita para os gentios, a lei foi feita para Israel, para os judeus de origem judaica. E João, dizendo para esses irmãos judeus, ele disse, qualquer que comete o pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés. Paulo, pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa, não era em templo religioso de pedra, era em uma casa na progressiva cidade de Roma. Paulo disse aos romanos, em Romanos no capítulo 7, Romanos capítulo de número 7, versículo 7, Paulo disse assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Que lei? A lei de Moisés. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Paulo diz que só conheceu o pecado e ele só conheceu o que era concupiscência por causa da lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia não cobiçarás. Aí no versículo 8 Paulo diz assim, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, que mandamento pela lei de Moisés, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, ou seja, em outras palavras, sem a lei de Moisés, estava morto o pecado. Então, antes da lei de Moisés, o pecado não existia, o pecado estava morto. Paulo diz que só descobriu o que era concupiscência por causa da lei de Moisés. Paulo diz que descobriu o pecado por causa da lei de Moisés, mas que antes da lei de Moisés o pecado estava morto. E o pecado da lei de Moisés era o quê? Transgressão. Os judeus sempre transgrediam os mandamentos da lei de Moisés. Por isso, eles eram considerados pecadores. Nós, gentios, não somos pecadores. Eu não sou pecador. Você não é pecador. Nós não somos pecadores, pois nós não nascemos debaixo da lei de Moisés,
E nós também nunca transgredirmos a lei de Moisés. A gente nunca cometeu o pecado por nome de transgressão da lei, porque a lei não foi feita para nós, a lei foi feita para Israel, para os judeus de origem judaica. Então você não é pecador, nós não somos pecadores. Só que a religião, especialmente a evangélica, ela precisa vender indulgências. Sempre foi assim. A religião sempre vendeu indulgências. Ora, a religião evangélica é filhinha da religião católica. A religião católica, na Idade Medieval, em 1714, ela já vendia indulgências. A religião católica emitia um certificado, os líderes lá, né, os papas, emitiam um certificado com perdão dos membros da religião católica e dos parentes dos membros da religião católica que, segundo eles acreditam, dizem que estão no purgatório. Mas isso é heresia, porque a Bíblia não fala em purgatório. Então, os papas da religião católica, irmão Laelcio Avelino, emitiu um certificado com perdão dos membros da religião católica e dos parentes dos membros da religião católica, que, segundo eles, acreditam que estão no purgatório. Um certo vendedor de indulgência, por nome Tesel, ele saía pelos interiores da Alemanha, pelas cercanias da Alemanha, pregando e dizendo: assim que o dinheiro cair no cofre da religião católica, os perdão dos pecados de vocês e dos parentes de vocês que estão no purgatório estão perdoados. Então, a religião sempre vendeu indulgência. A religião católica comercializava, vendia o perdão dos pecados na Idade Medieval. Vendia também um terreno no céu, vendia também um pedacinho do céu, mas por isso os membros tinham que pagar por isso, tinham que dar dinheiro na religião por isso, os membros tinham que dar dinheiro por isso. Então, a religião sempre vendeu indulgências. A religião católica até hoje vende indulgência. E a religião evangélica, que é filhinha da religião católica, ela também vende indulgência. Tudo nela é através do real. Tudo nela é através do dinheiro. Na religião católica, eles fazem a novena. A novena. Na religião evangélica se faz campanha da água ungida, que de ungida não tem nada. Se faz a campanha do cajado de Moisés, que de ungido não tem nada. Se faz a campanha do travesseiro do bom sonho, que de bom sonho não tem nada e de ungido também não tem nada. Se faz a campanha também da pedrinha de Davi, ungida, que de ungida não tem nada. Na religião evangélica também, os intitulados pastores, bispo e apóstolo, eles fazem oração pelo rádio, pela TV e mandam o povo tomar água depois da oração. Manda o povo pegar um copo, colocar água e depois da oração, manda o povo tomar copo com água. Mas na Bíblia não há uma passagem sequer que Jesus tenha mandado alguém beber água depois da oração. Na Bíblia não há uma passagem sequer que os apóstolos da igreja primitiva, os primeiros apóstolos, né? A igreja primitiva, os primeiros cristãos, os primeiros crentes, mandou alguém beber água depois da oração. Na igreja primitiva, na primeira igreja, não há registro de que Pedro mandou alguém tomar água depois da oração. Nas cartas paulinas do apóstolo Paulo, não há uma passagem sequer que Paulo mandou alguém tomar água depois da oração. Então, isso não é evangelho, isso é heresia, isso é macumbogéio. Isso é feitiçaria, isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, a religião católica sempre vendeu indulgências e a religião evangélica também vende indulgência.
A igreja, especialmente a chamada erradamente igreja, pois igreja não é templo de pedra, igrejas são vidas, igrejas são pessoas, pois a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem de eclesiologia, o chamado de dentro da religião para fora. Então, a igreja de Cristo, vidas, pessoas, não é um templo de pedra, a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então, a religião evangélica, ela vive de vender indulgência. E ela precisa vender indulgência. E para ela vender as suas indulgências e para encher seus cofres, os líderes religiosos, os intitulados apóstolos, bispos e pastores, eles te apresentam como pecador. Eles têm que te apresentar como pecador para encher os seus cofres e para encher suas contas bancárias. Eles têm que te apresentar como pecador. E aí eles dizem, venha para a igreja, Deus tem um plano na tua vida, Jesus te ama, ó pecador. Pecador, Jesus quer te libertar do pecado, Jesus quer te salvar desse mal, desse pecado. Vem para a igreja, ó pecador. E aí a pessoa vai para esses cativeiros espiritual chamado erradamente de igreja. E quando chega lá fala, pronto pastor, estou aqui. E aí eu tenho que fazer o quê? Aí dentro da religião evangélica, os intitulados pastores dizem, primeiro, você tem que aceitar Jesus. Aí o cara vai lá, levanta a mão diante do povo e diz, eu aceito Jesus. Isso é uma heresia. Isso é heresia, porque ninguém aceita Jesus. Foi Jesus que nos aceitou. Com seu sangue derramado na cruz, ele atraiu nós gentios a Deus, nos reconciliou com Deus e nos aproximou de Deus. Foi ele que nos aceitou desde antes da fundação do mundo. Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse para os seus 12 discípulos, no livro histórico de João, capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vade e desfrute, e o vosso fruto permaneça. Então ninguém tem o poder de aceitar Jesus, ninguém pode aceitar Jesus. Foi ele que nos aceitou e através do seu sangue nos aproximou do Pai. Entende? Então isso é uma heresia. Então, primeiro, o cara tem que levantar a mão e aceitar Jesus. Aí, não é só isso não. Além do cara levantar a mão e aceitar Jesus, o cara tem que se batizar nas águas, porque o intitulado pastor se intitula como um representante de Deus na terra e diz que vai purificar o cara dos pecados através das águas. O cara tem que se batizar nas águas. Depois que o cara se batizar nas águas, não para por aí não. Todo primeiro domingo do mês, o cara tem que comer um pedacinho de pão pumã e tomar suco de kisuke, mas não para por aí também não. E o cara tem que pegar o envelope desse falso dízimo em dinheiro mensal e tem que ser fiel dizimista. E tem até uns religiosos que não tem conhecimento de Bíblia, que ainda coloca no carro dele, dizimista fiel. Entende? O cara tem que ser um fiel dizimista. Então, a igreja, ela vive disso, de vender indulgência. E ela tem que te apresentar como pecador. Mas o Evangelho diz que pecadores eram os judeus de origem judaica, que transgrediam a lei de Moisés. Nós não somos pecadores porque nós não nascemos debaixo da lei de Moisés. A lei não foi feita para nós. Nós, gentios, nunca estivemos debaixo da lei de Moisés e nós nunca cometemos o pecado por nome e transgressão. Então, nós não somos pecadores. E o pecado também não existe mais, porque disse Paulo depois que voltou do terceiro céu aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, que Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, ele destruiu, ele aniquilou o pecado. Então o pecado está morto, o pecado não existe mais. Preste bastante atenção. Então a religião evangélica, ela tem que te apresentar como pecador, mas você não é pecador. Eu não sou pecador, irmão Reginaldo. Nós não somos pecadores. Pecadores eram os judeus de origem judaica. Olha o que Paulo disse aos Romanos no capítulo de número 5 e o versículo de número 13.
Paulo, depois que voltou no terceiro céu, disse assim: porque até a lei estava o pecado no mundo. O que, Paulo? Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então Paulo disse para os irmãos que se reunia em Roma, ao nome de Cristo ressuscitado em uma casa: olha, irmãos, o pecado estava no mundo até a lei de Moisés. Como não existe mais a lei de Moisés, o pecado não é imputado. Então quer dizer, o pecado só durou até a lei de Moisés. Mas sem a lei de Moisés, o pecado não é imputado. Então não existe pecado. Por quê? Porque a lei de Moisés, disse o Espírito Santo na boca de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Cristo removeu, que Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15, usado pelo Espírito Santo, porque Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Porque os gentios não falavam com os judeus não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. E essa barreira Cristo quebrou, removeu, desfez com seu sacrifício, com sua morte na cruz do Calvário. A palavra reunir quer dizer congregar. Cristo na cruz, ele congregou, ele reuniu judeus e gentios, fazendo desses dois povos um só povo, fazendo a paz com Deus, e ele reconciliou ambos para com Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, eleitos, Cristo removeu a lei de Moisés, aboliu a lei de Moisés. Aí Paulo continuou dizendo, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia, em outras palavras, que tinha ordenança. E que lei dos mandamentos que consistia em ordenança? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Dá o dízimo. E o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel. Subir monte, fazer sacrifício de animais, circuncisão, Páscoa judaica, jejuns, vigílias, apresentação de criança, tudo isso era ordenanças da lei de Moisés, que Paulo, pelo Espírito Santo, disse que Cristo removeu, Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Glórias a Deus! Paulo também disse em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, que a cédula que era contra nós, de alguma maneira nos era contrária em seus escritos. A cédula que era contra nós e que de alguma maneira nos era contrária em suas ordenanças, em seus escritos, em suas ordenanças, Paulo disse que Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Que cédula é aquela, irmão Fabiano? A lei de Moisés, que consistia em ordenança, que era contrária a nós de alguma maneira em seus escritos, em suas ordenanças. Paulo disse que Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, como não existe mais a lei de Moisés, pois Cristo removeu, aboliu com sua morte na cruz, o pecado também não existe, pois o pecado era a transgressão da lei. Olha o que um ministro da circuncisão, o apóstolo Pedro, pregador dos judeus, o nome Pedro no grego é Petro, pedrinha pequena, fragmentozinho de pedrinha, que é equivalente ao hebraico é Petra, pedrinha pequena. O apóstolo Pedro, escrevendo sua missiva aos judeus, lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 24, Pedro disse assim, usado pelo Espírito Santo. Eu vou ler aqui 1 de Pedro, capítulo de número 2, a saber o versículo de número 24. Glórias a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24.
Pedro disse assim, usado pelo Espírito Santo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Qual foi os pecados que Cristo levou no seu corpo? Os pecados dos judeus. O meu não foi. Os teus pecados também não foi. Nós já nascemos sem pecado. Nós já nascemos sem lei. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Que pecados? Os pecados dos judeus. Os nossos pecados. Sobre o madeiro. Ele levou ou não levou? A Bíblia diz que ele levou. Olha o que o pregador dos judeus disse. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou ou não levou, irmão Reginaldo Bertoso? A Bíblia diz que ele levou sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, ele levou. Só que aquilo que Cristo removeu, que Cristo aboliu, o pecado original do povo de Israel, que era a transgressão da lei de Moisés, aquilo que Cristo aboliu, o pecado dos judeus, o pecado original, que era a transgressão da lei de Moisés, os intitulados pastores trouxeram de volta para o meio do povo o pecado original de Israel. E qual era o pecado original de Israel? A transgressão da lei de Moisés. Os intitulados pastores trouxeram, jogaram nas costas dos brasileiros, dos gentios, e agora te apresenta como um pecador desgraçado. Eles dizem: você é pecador. E por que eu sou pecador? Ah, porque ontem você tomou um copo de cerveja. Você é um pecador desgraçado. Os intitulados pastores apresentam o povo que frequenta as suas gaiolas religiosas como pecadores. Você é pecadora. Por quê? Porque ontem você deu um beijo de língua no seu namorado. Você é pecadora. Você é pecador. Por quê? Ah, porque ontem você estava num baile do Alalaô, ouvindo uma música. Então você é pecador desgraçado. Você é pecador. E por que eu sou pecador? Você é pecador porque você não está trazendo dinheiro para Deus. Por isso que você é pecador. Mas Deus não precisa de dinheiro, pois Deus é espírito. Deus não barganha com homem. Deus não comercializa com homem. Deus não faz negócio com homem. Ele é espírito. E Paulo, pregando, disse em Atos capítulo 17, versículo 24, que ele não precisa ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Então Deus não precisa de nada, pois ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Então, meu amado, ele levou no seu corpo, com a sua morte na cruz do Calvário, os pecados dos judeus por nome de transgressão da lei. Só que os intitulados pastores apresentam o povo dentro dos seus templos religiosos como pecadores. Você é pecador, e se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Porque a base da religião não é fé, a base da religião é medo. A religião, quando não te pega pelo medo, te pega pela culpa. E quando não te põe culpa, vai te prender lá dentro, eles te põem o quê? Eles te pegam pela ganância e colocam a ganância em você. E você fica um crente ganancioso dentro desses cativeiros espirituais. Eu quero que você entenda, você não é pecador. Deus não te vê em pecado. Deus não nos vê em pecado. Deus não me vê em pecado. Por que, irmão Fabiano Santana? Primeiro que Deus é espírito. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Deus não olha para a tua carne, Ele olha para o teu espírito. Disse Paulo à igreja que se reunia em uma casa na cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, Paulo disse: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Se nós somos um só espírito com Deus, como Deus é espírito, Ele nos olha, Ele olha para o nosso espírito. Deus não olha para a minha carne. Deus não me vê segundo a carne, Deus olha para o meu espírito. Deus olha para o teu espírito. Então, você não é pecador.
Só que os intitulados pastores apresentam o povo como pecador e fala: se você sair daqui, você vai para o inferno. Se você não entregar o dízimo, você vai para o inferno porque você é um desgraçado pecador. Mas para o inferno todo mundo vai. Eu vou para o inferno. Você vai para o inferno? Nós vamos para o inferno, pois a palavra inferno, em todos os dicionários, quer dizer mundo dos mortos, sepultura. Inferno é mundo dos mortos. A palavra inferno quer dizer sepultura. A religião católica e a religião evangélica também prega por aí, né? O sentido dos pastores pregam nos seus templos, que quem não dá esse falso dízimo aí romano em dinheiro mensal vai para esse suposto inferno. Mas a palavra inferno quer dizer sepultura, e para o inferno todo mundo um dia vai. Todo mundo um dia vai para a sepultura. Mas não existe o inferno como lugar de fogo, aonde o ser humano vai entrar lá dentro de corpo e tudo e vai gritar: mentira daqui, uai, mentira daqui. Primeiro, porque a palavra inferno quer dizer sepultura. Quando a Bíblia diz que Cristo, quando ele ressuscitou, quando Jesus ressuscitou em espírito, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele foi ao inferno, ele foi nas sepulturas pregar os espíritos que estavam retidos na sepultura antes da cruz. Aqueles espíritos que estavam retidos na sepultura, pois eles morreram segundo a lei de Moisés, e eles estavam também na lei de Moisés, como aqueles espíritos estavam retidos na sepultura. Jesus, quando ressuscitou em espírito, ele foi na sepultura e pregou os espíritos que estavam retidos antes da cruz. Então, eu quero que você entenda, para o inferno todo mundo vai, porque a palavra inferno no grego recebe o nome de Geena. Geena era um lugar onde se fazia sacrifício de criança ao deus Moloque, ao deus do sacrifício infantil. Só que nesse lugar, nesse vale por nome Geena, existia também um vale dos filhos de Inom, e nesse lugar por nome Vale Geena era um lugar também aonde as pessoas pegavam os criminosos lá em Jerusalém e matavam apedrejado. Como muitos deles não morriam no apedrejamento, ainda estavam vivos, eles pegavam e jogavam também no fogo, porque lá era um lugar de fogo. Ele jogava no fogo porque era um lugar de fogo onde se fazia sacrifício de criança em honradez a Moloque, ao deus do sacrifício infantil. Pegava os criminosos lá em Jerusalém, nesse lugar por nome Geena, e jogavam no fogo. Então, o que acontece? Eles morriam ali. Então, mais tarde, esse lugar por nome Geena se tornou um lixão, se tornou um lugar de cadáveres, de pessoas mortas. É como um lugar de cadáver, como um cemitério, pois a palavra inferno no contexto grego também quer dizer sepultura. A palavra inferno no hebraico recebe o nome de Sheol, que é o mesmo significado mundo dos mortos, sepultura. Só na religião católica e evangélica que a palavra inferno quer dizer lugar de fogo, aonde o cara vai entrar lá e vai gritar: mentira daqui, mentira daqui, mentira daqui. E na religião eles pregam que os pecadores, que eles chamam, né, entre aspas, de pecadores, porque ninguém é pecador, o pecador era judeu de origem judaica, que os pecadores vão para esse lugar por nome inferno e vão ser atormentados eternamente. E eles pregam dizendo o seguinte, que quando o ser humano morrer, o espírito vai voltar para Deus, a alma vai para o inferno e o corpo vai voltar para o pó. Mas temos intitulados pastores que já pregam ao contrário e dizem que quando o ser humano morrer, ele vai com o corpo em tudo para o inferno. E quando chegar no inferno, ele pode pegar um revólver, atirar na cabeça, ele não vai morrer porque a morte vai fugir dele. Ele pode pegar uma faca, cortar seu corpo, mas nunca vai morrer porque a morte vai fugir dele.
Mas existe um texto na Bíblia que derruba essa heresia, essas falácias. É o que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, a saber o versículo de número 7. O sábio Salomão disse assim, que quando o homem morre, o pó volta para a terra como era antes, o pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus, que o deu. Então, não existe essa de que a alma vai para o suposto inferno, e o corpo vai voltar para a terra, para o pó, e o espírito vai voltar para Deus, pois a palavra alma no grego recebe o nome de psique, que vem de psicologia, quer dizer centro das emoções. A pessoa tem sentimento por causa da alma. A pessoa lembra de um dia após o outro por causa da alma. A Bíblia diz que quando o ser humano morre, a sua mente fica entregue ao esquecimento. O que faz o ser humano lembrar de um dia após o outro é a alma. Então, alma nesse contexto quer dizer mente, intelecto. Quando o homem morre, a alma morre junto com o corpo e volta para o pó. E a única coisa que volta para o Pai dos Espíritos é o meu espírito, é o teu espírito, é o nosso espírito, como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, a saber o versículo 7. Então, quando o homem morre, o corpo volta para a terra como era antes, e o espírito volta para Deus. E por que a religião católica criou o inferno como lugar de fogo, lugar tenebroso, onde as pessoas vão gritar eternamente, mentira daqui, mentira daqui, mentira daqui, para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, para as pessoas ficarem lá dando dinheiro para sustentar esses mercenários da fé, dando dízimo, dando oferta, dando dinheiro para isso, enriquecendo esses charlatões, esses mercenários, esses cães gulosos que o profeta Isaías profetizou em Isaías capítulo 56, versículo 11. Por isso que eles criaram esse tal inferno como lugar de fogo, pois a palavra inferno dentro do sistema religioso é uma grande fonte de lucro, porque a religião trabalha com culpa, a religião trabalha com medo, a religião ela trabalha com medo, porque a base da religião não é fé, é medo. O inferno é sepultura e todos nós um dia iremos para o inferno, mas quando nós tombarmos aqui, quando nós morremos aqui, o nosso corpo vai voltar para a terra, vai voltar para o pó, e o nosso espírito vai voltar para Deus que o deu. Se o espírito vai voltar para Deus que o deu, isto quer dizer que esse espírito, irmã Mari Silva, um dia estava com Deus lá no céu, e esse espírito um dia estava com Deus lá no céu, e hoje ele veio para a terra, se revestiu de carne e sangue para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Mas depois que esse propósito acabar, que essa missão findar, terminar, o pó vai voltar para a terra, e esse mesmo espírito que veio de Deus, que veio do céu, vai voltar para Deus que o deu. Essa que é a grande verdade. Então, meus amados irmãos, a religião evangélica, ela vende indulgência e precisa encher os seus cofres. Ela precisa vender indulgência e ela vende indulgência para encher os cofres da religião, as contas bancárias dos líderes religiosos. Os intitulados pastores do Brasil não pregam a teologia de Paulo, não pregam as cartas de Paulo de Romanos a Hebreus, porque as cartas de Paulo não enchem cofre, não dá glória para homem, não vê nomenclatura, não vê gemada, não dá honra para o intitulado pastor presidente. As cartas de Paulo não dá honra para o intitulado pastor, para o intitulado bispo. As cartas de Paulo tira seus títulos. As cartas de Paulo colocam o homem lá embaixo e sempre Deus em cima. As cartas de Paulo não enchem cofre da religião, mas as cartas de Paulo, ela enche vidas.
ela enche teu espírito, ela enche o meu espírito. As cartas de Paulo não enchem o cofre da religião, mas ela enche o nosso espírito, entendeu? Então é por isso que os intitulados pastores não pregam as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo é graça pura, do começo ao fim. É graça, graça e graça. E o evangelho da graça não traz dinheiro. O evangelho da graça não dá lucro. É por isso que esses mercenários não pregam as cartas de Paulo. Mas vocês não são pecadores, disse o profeta Isaías, usado pelo Espírito de Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 4, ele verdadeiramente levou sobre si. Está escrito que ele levou. Levou ou não levou? A Bíblia diz que levou. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Ora, esse pecado que ele levou sobre si não foi o meu pecado, não foi o teu pecado, foi o pecado dos judeus, pois Isaías era judeu de origem judaica e estava profetizando para os judeus. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Levou ou não levou? A Bíblia diz que levou. E agora vem um comedor de feijão em farinha intitulado pastor dizer: você é pecador. Tem até uma música que eles cantam dentro dos seus templos religiosos. Vem pecador, vem pecador, Jesus te chama, vem pecador. Mas ninguém hoje é pecador, pois nós nascemos debaixo da graça. Pós-cruz, o nosso espírito é perfeito diante do Pai. Nós somos justificados. Nós já fomos na cruz justificados, perdoados, ressuscitados, restaurados. Então nós não somos pecadores, nós fomos abençoados, batizados. Tudo isso através do sacrifício de Cristo na cruz. Então Deus não te vê em pecado. Olha como é que Deus te vê. Eu vou te apresentar como é que Deus te vê. Efésios capítulo de número 2, capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Olha o que Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse para os irmãos que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Éfeso. Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo disse: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja. Versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja pecadora e desgraçada. Está escrito assim: para apresentar a si mesmo igreja gafanhoto, pecadora e que vai para o inferno. Está escrito assim? Também não. Mas Paulo disse assim em Efésios capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Deus te vê assim, Deus te vê como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, nós somos a igreja de Cristo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, você não é pecador. Nós não somos pecadores. Amém, meus irmãos? Nós não somos pecadores. Nós somos igreja do Cristo ressuscitado, glória a Deus, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glórias a Deus. Eu estou pregando nessa noite para a igreja de Cristo, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível.
vocês são irrepreensíveis. Na vida de vocês não há pecado. Na vida de vocês não há mancha, não há mácula, não há nada semelhante, não há coisa semelhante, não há mácula, não há ruga, não há pecado. Vocês são igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Recebe essa palavra. Vocês são igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Então o pecado não existe, pois o pecado foi destruído com a morte de Cristo na cruz do Calvário. O pecado está morto. E os intitulados pastores aí, meus irmãos, dizem para o povo: a gente vai tirar teus pecados, nós vamos te purificar através das águas do santo batismo. Que água do santo batismo, meu irmão? Já viu água de batismo tirar pecado, meu irmão? Primeiro que nós não temos pecado, né? Nós já nascemos salvos, perfeito em Cristo. Segundo, água não purifica nada. Essa água da piscina de plástico não tem poder nenhum espiritual, porque nós gentios já fomos purificados pela palavra, pela lavagem do Espírito Santo. Foi o que Paulo disse em Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 25. Olha o que Paulo disse. Porque os intitulados pastores aí dizem: não, a gente vai purificar os irmãos, e os irmãos vão se batizar nas águas para os irmãos serem purificados dos pecados. Mas nós já fomos purificados. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo disse assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, meus amados, nós já fomos purificados com a lavagem da água pela palavra. Então, nós já fomos purificados em Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós já fomos santificados em Cristo pela lavagem da água, pela palavra, pelo Evangelho. Foi o que Paulo disse em Efésios 5, versículo 25. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele purificou a igreja pela lavagem da água pela palavra, ou não purificou? O Evangelho diz que purificou. Então isso é uma falácia, isso é uma heresia que os intitulados pastores pregam em cima dos seus altares aí, dos seus púlpitos genéricos. Venha domingo que vem que vai ter batismo, aonde você vai morrer para o mundo e vai ressuscitar para Deus, aonde você vai morrer para o mundo e vai ser uma nova criatura. Mas disse o Espírito Santo na boca de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que nova criatura são aqueles que estão em Cristo Jesus, e não aqueles que se batizam na piscina de plástico. Disse Paulo assim: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram, que é a lei de Moisés, e tudo se fez novo. Então, no Evangelho, nova criatura são aqueles que estão em Cristo Jesus, e não aqueles que se batizam na piscina de plástico. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, nós somos uma nova criatura, pois nós estamos em Cristo Jesus. E esses bandos de mercenários ficam dizendo: a gente vai te purificar nas águas, você tem que se batizar nas águas. E eles tomam como exemplo o batismo de Jesus. Eles tomam como exemplo o batismo de Jesus, porque esse falso batismo nas águas aí, que não tem poder nenhum espiritual, só serve para tirar a sujeira do corpo do homem e da mulher, e para mais nada, não tem poder nenhum espiritual. Aí eles tomam como exemplo o batismo de Jesus. Você tem que se batizar nas águas, porque Jesus também se batizou nas águas. Mas a Bíblia diz no livro histórico de Mateus, capítulo 3, a saber o versículo de número 14, que quando Jesus de Nazaré foi até o Rio Jordão, foi até o profeta João Batista, o seu primo, João Batista disse: eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado por mim. Aí Jesus disse: deixa, João, porque nos convém cumprir toda a lei
e toda justiça. Que lei? A lei de Moisés. Pois Jesus de Nazaré, ele estava cumprindo a lei de Moisés nele mesmo. Então, esse tal batismo nas águas era uma das ordenanças da lei de Moisés. Era obstruções, purificações por meio da água, pela lavagem da água. E no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 25 e diante, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, da ordem de Arão, antes de sacrificar o cordeiro, de imolar o cordeiro, eles lavavam o cordeiro até as entranhas na bacia por nome propiciatório. E aquele sacrifício de animal, aquele sacrifício do cordeiro, aquele cordeiro apontava para o cordeiro de Deus que tirou, porque não tira mais. Ele já tirou na cruz o pecado do mundo. Aquele sacrifício que os sacerdotes oriundos da tribo de Levi faziam, pegando um cordeiro, eles antes de imolarem o cordeiro, antes de sacrificarem o cordeiro, eles lavavam o cordeiro até as entranhas na bacia propiciatório e depois imolavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro. E aquele sacrifício apontava mais tarde para o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. Então foi necessário, antes de Jesus de Nazaré ser sacrificado na cruz, antes de ir para a cruz, ele ser lavado também nas águas do batismo, lavar a sua carne, cumprindo uma das ordenanças da lei de Moisés, para depois se oferecer como sacrifício vivo por nós, pelo povo judeu, pelo povo de Israel, na cruz do Calvário. Porque Jesus não morreu pelos meus pecados, Jesus não morreu pelos teus pecados, Jesus morreu pelos pecados dos judeus de origem judaica. O que aconteceu na cruz foi que através do seu sangue derramado, ele nos aproximou, nós gentios que antes estávamos longe de Deus, a gente não perguntava por Deus, estávamos longe da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, sem esperança e sem paz. Pelo seu sangue derramado na cruz, ele nos ligou a Deus e nos aproximou de Deus. Então o que acontece? Antes de Jesus de Nazaré morrer na cruz do Calvário, foi necessário ele ser lavado nas águas do batismo. Por isso que ele disse assim para João Batista: deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, toda a lei de Moisés. Então, Jesus se batizou nas águas não porque Jesus tinha pecado. Porque quando os intitulados pastores tomam por base o batismo de Jesus para batizar pessoas na piscina de plástico, nesses rios por aí, e nos seus batistérios, em cima dos seus púlpitos genéricos, eles estão dizendo que Jesus tinha pecado. E a Bíblia diz: eis o israelita em quem não há pecado, em quem não há dolo. E disse Paulo pregando que Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Ele é santo, ele é o cabeça da igreja, ele é poderoso, ele é todo poderoso. Então, quando os intitulados pastores mergulham as pessoas nas águas, batizam as pessoas nas águas e dizem que elas têm que se batizar porque Jesus se batizou, eles estão dizendo também que Jesus tinha pecado. E como Jesus tinha pecado, Jesus teve que se batizar nas águas. Mas isso é uma blasfêmia. Isso é uma heresia. Eles blasfemam contra a Cristo. Eles blasfemam porque ele, com essas práticas, estão chamando Jesus de pecador. Eles estão dizendo que Jesus tinha pecado. Então, isso é blasfema. Eles também, batizando pessoas nas águas e tomando por base o batismo de Jesus de Nazaré, eles cometem também diversas blasfêmias. Segunda blasfêmia que eles cometem: João Batista disse em Mateus capítulo 13, versículo 11 o seguinte: eu, João, vos batizo com água para perdão, para a remissão de pecados. Vem um, porém, depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando os intitulados pastor, bispo e apóstolo batizam pessoas nas águas
e toma por base o batismo de Jesus de Nazaré, eles estão dizendo que o Todo-Poderoso que João Batista disse que haveria de vir depois dele, não veio ainda. E como o Todo-Poderoso não veio ainda, é por isso que eles estão batizando as pessoas nas águas e esperando o Todo-Poderoso que João Batista disse: eu vos batizo com água para a remissão, para perdão dos pecados, mas após mim vem um, após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele não batiza com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando os pastores batizam pessoas e tomam por base o batismo de Jesus de Nazaré, eles estão blasfemando, dizendo que o Todo-Poderoso que João Batista profetizou não veio ainda, mas ele já veio, já morreu na cruz do Calvário e já nos batizou com o Espírito Santo e com fogo na cruz. Disse Paulo em Romanos capítulo 6, a saber o versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados num batismo da sua morte. Então, o nosso batismo é o da cruz. O batismo que tem poder espiritual não é esse batismo nas águas. Pois esse batismo nas águas não tem poder nenhum. Nós já fomos batizados no batismo na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo disse: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo na morte de Cristo, na cruz do Calvário. E os intitulados pastores olham para o povo e dizem: vocês têm que se batizar nas águas para você ser uma nova criatura. E eles ainda ameaçam as pessoas e dizem: se você não se batizar nas águas, Jesus volta e você vai para o inferno. Você precisa se batizar nas águas. E eles tocam o terror, colocam medo no povo, dizendo: vocês têm que se batizar nas águas. Mas depois da cruz, o nosso batismo, meu irmão, não existe mais batismo, porque o nosso batismo foi na cruz. Nós fomos batizados com a morte de Cristo na cruz do Calvário. E eles dizem: vocês têm que se batizar, porque o velho homem de vocês vão ficar nas águas do santo batismo, que ele chama de santo, que de santo não tem nada. É uma astúcia, é uma estratégia dos líderes religiosos, dos pastores mercenários, para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, para fazer lhe darem dinheiro até morrer, pagar dízimo, lhe darem oferta, dar seu tudo, que eles cobram do povo, até essas pessoas morrerem como paia dentro da religião. Isso é uma estratégia, é uma astúcia que eles usam para prender pessoas dentro das suas gaiolas. Entende? Ele diz: se você não se batizar nas águas, você vai para o inferno. É uma astúcia, porque o nosso batismo é o da cruz, e não batismo em água. Eles dizem: assim que vocês descem as águas, o velho homem de vocês fica nas águas. Mas isso é uma heresia. Isso é uma falácia. Olha o que Paulo disse, cheio do Espírito Santo, depois que voltou do terceiro céu, em Romanos capítulo 6, versículo de número 6, Paulo disse: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado nas águas do santo batismo. Está escrito assim? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado no rio Paraguaçu, na lagoa do Abaeté, em Salvador, nas águas da piscina de plástico, no batistério do apóstolo João. Está escrito assim? Não. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo de número 6, assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. O nosso velho homem ficou na cruz. Então, meus queridos e amados irmãos, isso é uma heresia. Isso é uma falácia. Essa questão do batismo era uma questão tão séria que na igreja de Corinto, cuja capital era a Grécia, havia facções por conta do batismo nas águas.
1 Coríntios capítulo 1, a saber, o versículo 10, 11 e 12, Paulo disse: porque me foi comunicado pelos da família de Cloé, meus irmãos, que há entre vós divisões, que há entre vós dissensões, facções, divisões. Quero dizer com isso porque uns dizem eu sou de Cefas, que é Pedro, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, e outros dizem eu sou de Cristo. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aí Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, a saber o versículo 14 e 15, dou graças a Deus, porque não me lembro de ter batizado muitas pessoas nas águas, em outras palavras, exceto, ou seja, a não ser, a Crispo e a Gaio e a toda a família de Estéfanas. E outras pessoas eu não batizei. Então Paulo disse, dou graças a Deus, por mim não ter batizado diversas pessoas, muitas pessoas nas águas, exceto, a não ser a Crispo e a Gaio, e a toda a família de Estéfana. Então Paulo disse no versículo de número 17, depois que ele voltou do terceiro céu, porque Cristo não me enviou para batizar, e sim para evangelizar. Então existia uma facção, uma divisão na igreja de Corinto, por conta do batismo nas águas. E a situação era tão séria que na igreja de Corinto, quando uma pessoa morria sem se batizar nas águas, para os irmãos coríntios, eles acreditavam que aquela pessoa tinha perdido a salvação. Na mente deles, eles acreditavam que se aquela pessoa morreu sem se batizar, é porque aquela pessoa ia perder a salvação. E alguém tinha que se batizar em lugar daquela pessoa. Alguém tinha que se batizar em lugar do morto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 28 e 29. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28 e 29. Olha o que Paulo disse, usado pelo Espírito Santo. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 29, Paulo disse, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então, na mente dos irmãos que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Corinto, quando a pessoa morria sem descer as águas, sem se batizar nas águas, aquela pessoa corria o risco de perder a salvação. Então alguém tinha que se batizar em lugar daquela pessoa para que aquela pessoa não perdesse a salvação. A questão do batismo era tão séria na igreja de Corinto que eles se batizavam até pelos mortos. Aí Paulo vem e diz, no versículo de número 29, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então, meus amados irmãos, o nosso batismo é o da cruz. Esse batismo aí, nas águas, não tem poder nenhum espiritual. Entende? É uma astúcia, é uma estratégia dos pastores do Brasil, dos intitulados pastores, para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, para lhe enriquecer, como eles já estão ricos com o dinheiro do povo pobre, doente, sofrido, incauto do nosso país. Mas quando nós abrimos o evangelho em Paulo e mostramos essa verdade para os religiosos, eles não aceitam. Eles não aceitam essas verdades porque eles têm um véu de Moisés no coração deles. Eles não aceitam essas verdades. Quando você olha para um religioso e fala, você não precisa se batizar nas águas, o nosso batismo é da cruz. Não, mas porque o pastor, o apóstolo, o bispo Pedro está aqui há mais de 20 anos, ele disse que eu tenho que se batizar nas águas, senão eu vou para o inferno.
Mas para o inferno todo mundo vai, porque a palavra inferno quer dizer sepultura. Não, eu tenho que se batizar nas águas. Entende? Então isso é uma estratégia, é uma astúcia dos intitulados pastores do Brasil. Meus irmãos, o sistema religioso é podre. O sistema religioso é podre. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu era pastor no sistema religioso. Já fui pastor da Assembleia de Deus. Saí da Assembleia de Deus. Fui para Batista. Fui pastor na denominação Batista, ligada à convenção. Esse sistema é tão podre que 24 horas os intitulados pastores só falam em grana, só em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. E eles criam estratégia, astúcia, para arrancar dinheiro dos filhos de Deus. Além de cobrar esse falso dízimo romano em dinheiro mensal, eles inventam campanha, a campanha de Gideão. Mas Gideão já morreu. Fazendo campanha de um defunto, campanha de Gideão. Gideão já morreu. E outra, onde é que está escrito na Bíblia que Jesus mandou fazer campanha? Não existe. E isso a religião evangélica herdaram da sua mamãe, religião católica, pois campanha na religião evangélica é chamado de novena na religião católica. Eles herdaram da sua mamãe, a religião católica. Nas cartas de Paulo, não há um capítulo, não há um versículo, Paulo mandando fazer campanha. Então isso é uma estratégia. Isso é uma astúcia que eles usam para arrancar dinheiro do povo. E eles, irmão, eles pregam a santidade, mas de santo não tem nada. Eles são iguais os fariseus da época de Cristo. Os fariseus pregavam contra adultério, mas traíam suas mulheres. Eles pregavam contra o roubo, mas roubavam o dinheiro das pobres viúvas, usando o nome santo de Deus. E Jesus de Nazaré, certa feita, pregando, disse no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 14: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais, que roubais as casas das pobres viúvas, e para disfarçar, vocês fazem prolongadas orações. Por quê? Porque os escribas e fariseus, os escribas eram os doutores da lei, intérpretes da lei. Os fariseus eram os que ostentavam a santidade no exterior, na estética externalizada, mas por dentro Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Jesus chamou eles de raça de víboras, de insolente, filhos do inferno, filhos da morte, filhos da sepultura. Jesus chamou eles também de ladrões, roubadores, porque eles roubavam as pobres viúvas. Eles iam na casa das pobres viúvas, ficavam lá comendo e bebendo de graça e usando o nome santo de Deus para roubar o dinheiro das pobres viúvas. E hoje os intitulados pastores fazem o mesmo. Mesmo com essa crise que o país ainda está enfrentando, eles vão de casa em casa, principalmente dos senhores de idade e das senhoras de idade que não têm conhecimento de Bíblia. E infelizmente muitos senhor de idade, muita senhora de idade estão perdidos dentro dessa maldita religião, porque não tem leitura, não tem estudo. Muitos deles não têm leitura, muitos deles não têm estudo, não conhecem nada de Bíblia e estão lá perdidos dentro dessa maldita religião, dando dízimo, participando de campanha, dando oferta, fazendo sacrifício. Entende? Eles vão na casa dos idosos. Por que eles vão na casa das pessoas de idade? Porque as pessoas de idade, muitos deles, não têm conhecimento, não conhecem Bíblia, não têm conhecimento do Evangelho. Eles vão lá, faz prolongadas orações e vão lá cobrar esse falso dízimo em dinheiro mensal. Muitos deles chegam na casa das senhoras, do senhor de idade, comem tudo que tem, raspa tudo, porque esses caras comem demais e comem mesmo, são cães gulosos, raspa tudo que tem e ainda cobra o falso dízimo em dinheiro mensal,
porque eles são canaias, são vira-lata, são cães gulosos. Esses caras, irmão, não tem pena, eles não têm pena nem de catador de latinha. Esses caras não têm pena nem de catador de papelão, são cães gulosos, lobos vorazes, como Paulo diz. Então, meus irmãos, eles só falam em dinheiro, é dinheiro 24 horas. Se o intitulado pastor que dirige um templo religioso não tiver bater na meta do mês, se não bater a meta no mês, não tiver uma boa arrecadação, o intitulado pastor presidente arranca e põe outro. Arranca ele e coloca outro. Então, quando eu fazia parte do sistema religioso, eu via os intitulados pastores pregando contra adultério, pregando contra a prostituição, mas saía com prostituta. Muitos deles têm amantes, sustentam suas amantes com dinheiro do povo sofrido, pobre, doente, incauto do nosso país. Muitos deles têm filho na rua, têm filhos na rua, e nem é registrado. Então, meus irmãos, eles são cães gulosos e eles pregam o que não vivem. O sistema religioso é podre. O sistema religioso não investe naquilo que não dá dinheiro, naquilo que não dá lucro. São canaias, são mercenários. O Deus deles, disse Paulo pregando, é o ventre. Ele só prega seu bel prazer para trocar de carro novo, para comprar avião, comprar fazenda, comprar apartamento, porque eles são mercenários. Quando eu fazia parte do sistema religioso, o Espírito de Deus começou a me usar dentro dos tempos religiosos. Eu pregava e dizia, tem pastor comprando avião com dinheiro da igreja, comprando apartamento, fazendo um carro de aluguel, embelezando suas mulheres, enchendo de joia, e não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante. Eles desligavam o microfone na hora que eu estava pregando. Muitos deles já mandaram os seus obreiros me pegar pelo braço e me jogar no meio da rua, porque dentro do sistema religioso você pode pregar tudo, você pode pregar mentira, você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, porque a verdade derruba o sistema dos homens. Eles, irmão, o propósito desses homens é só esse, dinheiro. É dinheiro 24 horas por dia. Se eu fosse falso profeta, se eu não tivesse temor a Deus, se eu não respeitasse a Deus, eu abria um templo religioso, começava a mentir, fazer campanha, passar envelope, cobrar dízimo, cobrar oferta, mandar o povo fazer sacrifício de 1.000, de 2.000, e eu estava milionário. Só que quando eu via a roubaeira dos intitulados pastores, ou ia contra, ou ia para cima, eu pregava contra. E como sempre eu preguei contra, eles começaram a me enjanelar, começaram a fechar as portas para mim. Não convida ele não, porque o homem é perigoso. Por quê? Porque ele pregou numa festa onde chamou os pastores de mercenário. Ele disse que nós somos mercenários, que a gente é ladrão. Aí começou, eles faziam reuniões secretas entre eles e diziam, não convida fulano não, porque fulano está falando demais. Por quê? Porque eu estava denunciando o sistema, indo contra o sistema. Porque, meus irmãos, esses homens é o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos. Esse falso dízimo em dinheiro mensal que as pessoas dão dentro dos tempos religiosos, esses pastores e mercenários usam para sustentar amantes. Eles usam para sustentar a curtição de filho e de filha. Eles usam para fazer carro de aluguel para alugar, para abrir empresa fantasma. Muitos deles têm empresa que os membros que frequentam os templos religiosos nem sabem que eles têm empresas, mas eles têm muitas empresas por aí. Eles usam esse falso dízimo em dinheiro mensal para fazer farra, para fazer banquete, para fazer festa entre ele, entre os pastores cães gulosos. E enquanto eles fazem farra com o dinheiro do povo, o povo sofre, geme e morre como um paia dentro dessa maldita religião. E nós temos que ir para cima deles. Nós temos que denunciar, porque o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 11, e não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes denunciai-a abertamente. É para cima deles.
Paulo disse para Tito no capítulo 1, versículo 11 o seguinte: olha, Tito, é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam pervertendo, destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, pelo dinheiro. Esses homens, meus irmãos, são malditos, inventam revelação, dizendo que o Espírito Santo está revelando para arrancar dinheiro do povo. Inventam falsas profecias. Eles brincam com Deus porque eles não têm temor a Deus. Esses homens não respeitam a Deus, são cruéis, são ímpios, são perversos. Nas suas mensagens, lá nos seus púlpitos genéricos, eles dizem que ímpios são as pessoas que frequentam a porta de um bar. As pessoas que frequentam um bar, que andam na porta de bar, são ímpios. Mas a palavra ímpio no dicionário quer dizer aquele que pratica impiedade, aquele que é perverso. E esses homens são ímpios, como Jeremias profetizou em Jeremias capítulo 5, versículo 27 e diante. Porque há ímpios no meio do meu povo. Esses homens são ímpios, são perversos. Eles estão enriquecidos, se engrandeceram, porque eles criam astúcia, estratégia para prender as pessoas, pássaro dentro das suas gaiolas religiosas. Tantas das vezes que eu já preguei em templo religioso e já vi pastor falando assim, ó, inventa isso, isso e isso para a gente ter uma boa arrecadação hoje. Ah, prega sobre isso, inventa isso, porque para mim te dar uma oferta depende da tua mensagem, depende da nossa arrecadação da noite. Inventa isso para arrancar. Um dia eu preguei em um templo religioso na cidade de Goiânia. E quando eu terminei de pregar, o intitulado pastor lá olhou para o outro pastor e falou assim, tá vendo aquela senhora de idade ali? Ele disse, tô. Ela gosta de revelação. Amanhã cedo vá na casa dela, trate ela bem, faça uma oração de fogo e entregue tudo para ela, invente revelação, entregue a revelação para ela, porque ela gosta de revelação e de ser tratada bem. Essa mulher é rica, tem casa de aluguel, tem barracão, tem apartamentos. Daqui uns dias, pastor fulano de tal, teus filhos vão estar em escola particular, tu vai ter carro novo, carro blindado, carro novo, e tu vai estar em uma senhora casa aqui na cidade de Goiânia. Esses homens não têm pudor, não têm temor de Deus. Eles são cães gulosos, como Isaías profetizou em Isaías capítulo 56, versículo 11. Os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos, cada um por sua parte, todos sem exceção. Eles são cães gulosos. E Isaías disse que é todos sem exceção. Se o sentido lá dos pastores aí, cobradíssimo, é cão guloso. Se o sentido lá dos pastores do Brasil, batizam nas águas, se tem batismo nas águas, tem ganância. E é cão guloso. Se eles dão um pão, e mandam o povo tomar suco de kisuke, tem ganância. É cão guloso. E Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos malsopreiros. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito, ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Os intitulados pastores do Brasil. Irmã Ayla Maria, se a senhora pegar um pedaço de bife, um pedaço de carne e jogar no meio de 10 cachorros, de 10 cães que estão na gula, vai ser uma briga travada entre eles por aquele pedaço de bife, por aquele pedaço de carne. Assim são os intitulados pastores do Brasil. Já reparou que a briga entre esses cães gulosos é para ver quem tem mais dizimista? Já reparou que a briga entre eles é pelo poder, é pelo dinheiro? Já reparou que a briga entre eles é para ver quem tem templo maior? Qual é a convenção que é maior? Qual é o templo que é maior? Qual é o templo que é mais bonito, que tem mais anos na cidade? Já reparou que a briga entre eles é para ver quem tem mais dinheiro, quem tem carro melhor e maior e mais bonito? Eles são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos, só estão interessados em gozar do produto do povo que frequenta seus templos. Só estão interessados em gozar do apartamento, do carro, do emprego. São os verdadeiros assaltantes que usam o nome de Deus para roubar tudo quanto o povo sofrido
e pobre do nosso país tem, mas é para cima deles. É para cima deles porque eles são ímpios, são perversos. E Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, que eles são homens perversos, perversos, que fazem da piedade uma grande fonte de lucro. Eles fizeram da palavra de Deus uma fonte de lucro para eles. Eles usam o nome de Deus em benefício próprio para arrancar dinheiro das pessoas, e nós não podemos nos calar diante dessa situação. Eu louvo a Deus porque Deus está levantando vários irmãos aí pelo YouTube, pelo Facebook, pela internet, para pregar o verdadeiro evangelho da graça, de graça, sem comércio, sem manipulação. Eu dou glórias a Deus hoje porque eu sou feliz. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu não tinha felicidade. Eu pregava em congresso para 5.000 pessoas, mas quando eu chegava em casa sempre batia uma tristeza no meu coração. Eu não tinha paz comigo mesmo. Era uma inquietação dentro de mim. No outro dia tinha que pregar em outra festividade de novo. Eu subia e descia pregando, mas quando eu chegava no quarto era tristeza, era angústia. Por quê? Porque eu estava dentro de um sistema podre, maldito e apodrecido, e eu não conhecia o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Mas hoje, para a glória de Deus, Ele iluminou os olhos do meu entendimento. Eu era cego e hoje eu vejo. Para a glória de Deus, hoje eu tenho uma imensa alegria dentro do meu coração. Hoje eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Hoje, graças a Deus, eu trabalho, vivo do suor do meu rosto, e graças a Deus não preciso pagar preço, não preciso estar a madrugada toda me acabando com o joelho no chão dizendo que eu estou orando, não preciso ir para monte, não preciso ir para a chamada vigília para Deus abrir as portas. É só crer, é só confiar, é só pregar a verdade que o Pai cuida, porque o Pai cuida dos que são fiéis. O Pai cuida daqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Você que prega esse evangelho da graça, nunca deixe de pregar esse evangelho. Esse evangelho não é de homem. Esse evangelho é do Cristo, o ressuscitado, que foi revelado para Paulo lá no paraíso, lá no terceiro céu. Quando essas verdades do evangelho da graça chegou até a mim, eu não pude resistir, meus irmãos. Eu não resisti a esse evangelho. Eu não resisti porque desde 2017 que eu venho pregando contra o sistema dentro dos templos religiosos. E o Espírito usava a minha boca e dizia: o juízo de Deus vai vir sobre a igreja do Brasil. O juízo de Deus vai vir sobre a nação brasileira. 2020, Deus permitiu o coronavírus porque não cai uma folha da árvore se não for permissão do Pai. Isaías profetizou em Isaías capítulo 45, versículo 7, que Deus criou o bem, Deus criou o mal. Deus criou as trevas, Deus criou a luz, a sua mão fez todas estas coisas, até o mal foi criado pelo Criador. Eu quero que você entenda, foi Deus que permitiu o coronavírus para desmascarar esse comércio da fé. Foi Deus que permitiu o coronavírus para mostrar que templo religioso evangélico não cura ninguém, nem católico cura ninguém, nem que esses intitulados pastores curam ninguém, que essas curas que eles dizem que acontece dentro dos seus templos religiosos é uma farsa, é uma mentira, é um engano, é para fazer marketing da sua empresa religiosa, mas é um engano, e Deus permitiu o coronavírus para desmascarar essa cambada, porque Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Sila Malafaia, né, R.R. Soares e tantos outros pastores aí, né, intitulados pastores, aquele Agenor Duque também, eles dizem que paralítico anda dentro dos seus templos religiosos, que morto ressuscita. Mas se esses caras tivessem poder para curar alguém, por que ele não curou as pessoas com coronavírus? Por que ele não curou as pessoas nos hospitais de coronavírus? Pelo contrário, vários intitulados pastores desceram a sepultura, morreram de coronavírus. Ouviram, mostrou que esses caras são cães gulosos. Ouviram, mostrou que essas curas não são de fato verdadeiras, que é uma farsa. Se esses caras tivessem poder para curar alguém, por que ele não faz o culto de cura dentro dos hospitais? Porque nos hospitais as doenças são de verdade e dentro dos seus templos é uma farsa. Então o vírus desmascarou o comércio da fé.
E eu andava pregando em congressos, subindo e descendo, e indo contra o sistema, e muitos deles tentavam me bater, e o pai sempre me guardando. Eu pregava nos interiores, dizia, olhava para os pastores e dizia, vocês são ladrão, larga a mão de ser explorador, larga a mão de ser sanguessuga, larga a mão de ser ladrão, se arrependa, e pregava e desceu o pau. Eles tentavam vir contra mim, queriam armar para mim, o pai sempre me livrando, sempre me guardando, mas eu tinha aquela inquietação dentro da minha alma, como que alguma coisa estava faltando, alguma coisa estava incompleta, alguma coisa estava faltando. Quando foi 2020 que Deus permitiu o coronavírus, eu vendo os irmãos pregando aqui pelo Facebook, vendo a mensagem dos irmãos pregando o evangelho da graça. Quando eu vi o verdadeiro evangelho da graça, eu não pude resistir. Eu falei, meu Deus, eu estou dentro do sistema, combatendo o sistema, mas eu não vou mudar esses cães gulosos. Eu não vou mudar. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz, sai dela, povo meu. E eu saí do meio do sistema. O próprio Cristo me tirou do sistema religioso para fora. E hoje eu estou tranquilo, feliz, alegre e sem temor do mal, pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Lá no sistema religioso eu tinha aplausos. Mas eu não tinha felicidade. No sistema religioso eu tinha título, mas eu não tinha paz comigo mesmo e alegria no meu ser e confiança totalmente no Pai. No sistema religioso eu tinha o quê? Ganhava dinheiro pregando, ganhando oferta aqui, eu ia pregar, ganhava oferta ali, ganhava outra oferta aqui, ganhava oferta ali, ganhava outra oferta aqui, mas era um dinheiro que entrava numa mão e saía na outra mão, não rendia, não prosperava, entrava numa mão, saía em outra mão. E o que acontece? Quando eu comecei a combater o sistema, chamar os pastores de cães gulosos, eles nem oferta mais me davam. Eu ia pregar nos templos, eles olhavam para mim e diziam, eu estou nervoso com você. Depois do culto a gente conversa. Como é que você chama a gente de mercenário? Como é que você fala que os templos agora é casa da moeda? Olha, você pregou contra isso, o seguinte é esse, tu vai para casa de pé. Eu ia te dar R$200 de oferta, não vou te dar mais porque você pregou, porque você falou essa besteira. Porque para eles é besteira, é loucura. Né? Porque você falou essa besteira, você vai para casa a pé. Mas eu lembro que Deus sempre usava pessoas que estavam sentado na cadeira e dizia, irmão, eu vou te levar em casa de carro. Deus sempre levantava a pessoa e dizia assim, irmão, o irmão tem número de conta, eu vou depositar amanhã uma ajuda para o irmão. Por quê? Porque Deus cuida dos fiéis. Deus cuida de quem prega a verdade. Cheguei em um templo da Assembleia de Deus Dete, que de Deus não tem nada. Cheguei no templo da Assembleia dos Homens em São Paulo, fui pregar. Olhei para o intitulado pastor e disse, para de cobrar dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento, cão guloso. Irmão, ele botou a base para vir em cima de mim, uma irmã tomou a frente. Eu orei em espírito para o Pai me guardar. Nesse dia foi um arerê dentro do templo. Os irmãos disseram que eu escandalizei. A palavra escandalizei o quê, irmão? Eu desci, foi o cacete nos mercenários lá dentro. Entreguei tudo, preguei a verdade, chamei de cães gulosos. Depois desse dia foi minha última mensagem dentro dos templos. Eu saí fora. Foi o Pai que me tirou, porque ele já queria armar para mim. Eu já pregava dentro dos templos, já não dava mais meu endereço para os intitulados pastores. Quando terminava o culto, eu chamava Uber, porque muitos deles queriam saber onde eu morava para querer armar para mim. Porque eu acabava com o comércio deles pregando a verdade. Ah, você mora onde? Eu vou te levar. E eu via que era pura armação, chamava a Uber para me levar em casa. E Deus me tirou do sistema religioso. No sistema religioso não tinha paz, não prosperava em nada. Ia pregar às vezes aqui, ganhava 150, não rendia. Ia pregar no congresso, R$400, não rendia. Ia pregar na festividade, ganhava R$300, não rendia. Não prosperava em nada. Hoje, eu vivo como Paulo disse em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Trabalho por fé, ando por fé, não por vista, pregando esse evangelho poderoso na simplicidade e tenho prosperado. O Pai tem cuidado de mim, da minha família, da minha esposa. A cada dia as portas abrem, o Pai usa um, dá isso.
O pai usa outro, dá isso. As coisas acontecem no sobrenatural do pai. É bênção em cima de bênção. Hoje eu vivo tranquilo, sem temor do mal, prosperando, vivo em triunfo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então você que prega o Evangelho da Graça, pelo amor de Deus, não deixe de pregar esse Evangelho poderoso. Muitos estão retrocedendo aí, voltando para o sistema religioso, estão igual louco no meio da rua aí com a Bíblia na mão, babando, correndo para um lado e para o outro, gritando: Jesus está voltando, quem não se arrepender vai para o inferno. Mas são pessoas que de fato nunca foram libertos. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, continue pregando esse evangelho simples, poderoso, o evangelho da graça do Cristo, o ressuscitado, que foi revelado por apóstolo Paulo lá no terceiro céu. Amém? Deus continue abençoando a todos. Eu quero mandar aí um abraço para a irmã Vilma Moreira. Deus continue te abençoando ricamente, a senhora, a sua esposa e toda a sua família. Eu quero mandar um abraço para o irmão Erivelto Silva também, esse abençoado aí. Esse abençoado aí sempre faz umas publicações abençoadas pelo Facebook. E eu também, logo no início, quando entrei no Evangelho da Graça, vendo as publicações dele, eu aprendi muita coisa também. Esse abençoado aí tem umas publicações quentes aí contra o sistema. É isso aí, meu irmão. Continua combatendo esse sistema podre, maldito e apodrecido. É para cima deles. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Laelso Avelino, que o Pai continue te guardando, te abençoando. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Reginaldo Bertoso, que o Pai continue te abençoando aí de Brasília. Irmão Reginaldo, tamo junto, viu? Tamo junto. Deus é contigo, Deus é conosco. Eu quero mandar um abraço para a irmã também aí, Mari Silva, que o Pai continue te abençoando com toda a sorte de bênção, pois a irmã já é abençoada. Eu quero também mandar aí um abraço para a irmã Ayla Maria e a irmã Francimeire Ferreira. Que o Pai continue abençoando as irmãs, pois as irmãs já são abençoadas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Compartilhe essa live. Vamos estar aqui sempre juntos, combatendo esse sistema, né, irmãos? Combatendo esse sistema aí, pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. É para cima deles. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, o nome do grupo é Caminho da Graça. Esse grupo está crescendo, tem vários irmãos de vários estados que estão lá conosco no grupo, crescendo no entendimento, crescendo também na graça e no conhecimento do Cristo ressuscitado. Se alguns dos irmãos aí tiver interesse em participar do grupo Caminho da Graça, o grupo é uma bênção, irmão, uma bênção para a glória de Deus, aonde os irmãos pregam, além de pregar o verdadeiro evangelho, os irmãos também lá vivem o verdadeiro evangelho e também o verdadeiro amor, né? Vários irmãos nossos, várias irmãs nossas também já precisaram de ajuda, e eu louvo a Deus, porque isso eu não via no sistema, né? No sistema religioso, nunca vi isso no sistema, mas vários irmãos, várias irmãs também que precisam de ajuda, se reúnem lá os irmãos no grupo se reúnem, faz uma vaquinha, um manda um pix, um ajuda com isso, outro ajuda com aquilo, e o grupo a cada dia tem crescido para a glória de Deus, e os irmãos têm ajudado as pessoas, né? Os irmãos aí que estão passando por um momento difícil, por necessidade, os irmãos que estão desempregados aí, têm recebido ajuda nesse grupo, pois é um grupo não só para pregar o verdadeiro evangelho da graça, mas para a gente também viver o evangelho e repartir o pão com o nosso próximo, né, irmão? Nós temos que repartir o pão com o nosso próximo, né? Então, o grupo é uma benção, Caminho da Graça. Pode me adicionar lá, irmã Vilma Moreira. Pode me colocar no grupo lá. Pode me adicionar no grupo lá. Eu vou até dar aqui o número do meu WhatsApp para os irmãos. O meu WhatsApp, o número é 11 98145 9177. Pode me adicionar no grupo lá, que a gente vai estar sempre lá também, cooperando com os irmãos, pregando o verdadeiro evangelho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, os irmãos que desejarem participar do grupo Caminho da Graça, deixa o número do WhatsApp de vocês aí, que eu vou estar adicionando vocês também no grupo lá, viu? O grupo é uma bênção para a glória de Deus Pai. Um forte abraço, até a próxima live.
Um beijo no coração de todo do seu irmão em Cristo e amigo Fabiano Santana. Amém? Fiquem todos com Deus. Um abraço.